Amados, Jesus falou essas palavras ali, falando com os seus discípulos, numa das suas últimas interações com ele ali, conversando com os seus discípulos. E aí, se você começar a ler, a partir do versículo 25, aí de João, aqui na minha Bíblia tem um título assim, Palavra de Despedida. Os irmãos estão me ouvindo bem? É porque eu mesmo não estou conseguindo me ouvir direito. Então, amados, quando Jesus fala essas palavras ali, foi uma das últimas reuniões dele com os discípulos. E aí, nesse mesmo capítulo 16, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim, Palavra de Despedida. É o título que está no meu livro. E Jesus falando para aqueles discípulos ali, porque Jesus sabia que eles iam enfrentar muitas situações difíceis. O próprio Jesus estava prestes a ser entregue aos fariseus para ser crucificado e morto. Então ele começa a falar com aqueles discípulos e ele estava dizendo, e aí quando nós lemos aí no versículo 25, Jesus vai dizer assim, olha, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito de meu Pai. Porque Jesus muitas vezes ensinando aos discípulos e falando das coisas celestiais, Jesus usava as figuras terrenas, as situações do dia a dia, para que eles entendessem como era o reino dos céus. Mas quando chega esse momento que Jesus estava prestes a cumprir a sua missão na terra, ele chama os seus discípulos e diz, olha, eu tenho dito todas estas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Porque enquanto estiverem aqui, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus fala para aqueles discípulos, olha, vocês estão vendo, vocês têm me acompanhado, vocês têm observado, mas daqui para frente vai ser muito difícil seguir o Evangelho. Então eu tenho vos dito isso para que vocês tenham paz. Então, amados, a paz e a vitória nós só encontramos em Jesus. Só em Jesus nós encontramos paz. Só em Jesus nós encontramos a vitória. Porque Cristo, ele estava prestes a ir para a prisão. E ele sabia que os seus discípulos iam enfrentar situações difíceis, dificuldades, perseguições, sofrimento. E mesmo assim, Jesus deixou para todos eles uma palavra de fé, uma palavra de esperança e de confiança. E a primeira coisa que nós vemos aqui, Jesus falando para aqueles discípulos, é que nele, em Jesus, eles tinham paz. E todos nós só temos paz em Jesus. E nós precisamos, dia após dia, orar e buscar por essa paz. Lá em Isaías, vai dizer assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, amados, precisamos ler, meditar e conhecer essa palavra e orar, profetizando essa palavra nas nossas vidas, profetizando para nós mesmos a paz, profetizando para nós mesmos a serenidade. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando Jesus chama aqueles, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Porque é na fé, é na esperança, é na bondade, é na misericórdia do Senhor que se renova dia após dia, que nós temos paz em meio às lutas, em meio às dificuldades. Jesus nessa passagem também nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Observe que o apóstolo Paulo enfrentou todas aquelas coisas. Se nós formos olhar a vida do apóstolo Paulo, desde o momento que Jesus o chama ali no caminho, e ele começa a ver, Jesus vai dizer assim, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali começou a saga de Paulo. E Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou perseguições, Paulo foi espancado, Paulo foi chicoteado, mas Paulo nunca perdeu a paz. Antes nos escreveu palavras de esperança, de rigor, de exortação, para que nós continuássemos confiando em Jesus.
Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós permitimos que Jesus tome conta do nosso coração, a nossa paz não depende das boas circunstâncias, depende tão somente da nossa intimidade com Ele, da nossa fé, da nossa esperança nele. Perceba que paz não é ausência de problemas, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Paz é a presença de Deus que nos ajuda a enfrentar essas situações. E é disso, amados, que todos nós precisamos. Porque se a gente não procura ter essa paz em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente sucumbe. Nossos irmãos nossos muitas vezes não querem mais levantar da cama, não querem mais sair de casa, porque não querem mais também enfrentar os problemas. Porque se acha fraco e desanimado em meio às circunstâncias, em meio às situações. Então, o que nos fortalece é a presença de Deus nas nossas vidas. O que nos dá paz é a intimidade nossa com Deus. Sabe por quê, amados? Porque a paz de Cristo, ela sustenta o crente em meio às tempestades. E eu volto a você de novo a situação de Paulo. Na sua última prisão ali em Roma, ele já sentenciado, ele já condenado, ele vai nos dizer assim: posso todas estas coisas em Cristo que me fortalece. E ele sabia, eu posso enfrentar a prisão, eu posso enfrentar a perseguição, eu posso sofrer as chibatadas, porque Cristo me fortalece. E é isso que Paulo quis dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque a paz de Deus estava com Paulo. A paz de Deus permanecia na vida de Paulo. Paulo não perdeu o controle, Andréia, porque ele tinha a paz de Deus. Ele tinha a convicção de que Jesus era Senhor da vida dele. E ele tinha tanta convicção que ele estava já condenado à morte. E ele vai dizer assim: olha, eu não me importo de morrer. Eu não estou preocupado em morrer, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então essa deve ser a convicção de todo crente. Porque às vezes não morre só a nossa vida material quando o fogo se extingue, mas muitas vezes morre a nossa esperança. Muitas vezes morre os nossos sonhos. Muitas vezes morre até a nossa fé. Porque tem momentos que a gente fraqueja, né, irmãos? E a fé quer morrer. Mas quando a gente conhece essa palavra, a gente não desanima. Porque a fé em Jesus Cristo, ela nos sustenta em meio às tempestades. O mundo aí fora oferece uma paz temporária, mas Jesus oferece uma paz verdadeira. E a paz temporária do mundo chama-se ilusão, engano, esperança vã. Mas quando nós confiamos em Jesus, nós sabemos em quem tem crido, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, quando as lutas chegarem, nós devemos correr para Cristo e não para soluções passageiras. Porque muitas vezes a gente quer pegar o atalho, o caminho mais fácil, aquele que é guiado pelo nosso conhecimento, pelas nossas crenças, pelas nossas convicções. Isso é passageiro, isso é temporário. Mas nós, enquanto cristãos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo e em todo o tempo buscar sempre a direção do Senhor. Porque se nós fizermos isso, nós assim teremos paz. As aflições, elas são uma realidade. E Jesus falando para aqueles filhos, ele diz: no mundo tereis aflições. E isso é uma realidade na vida de todo crente. Nós sabemos que enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos passar por todas essas situações. Isso é realidade. A luta não é privilégio de alguns. E às vezes a gente olha, né, irmão Paulo? Eita, fulano é tão feliz e não sabe o que fulano passa. Porque todos nós enfrentamos as nossas lutas, todos nós enfrentamos, né, Solange, as nossas batalhas, que ninguém vê, que ninguém conhece, que ninguém sabe. Todos nós enfrentamos aquelas lutas da alma, quando a mente fica parecendo um relógio do ponteiro desgovernado, querendo encontrar saída, querendo encontrar solução. Então as aflições, elas são uma realidade.
E Jesus, ele não escondeu a realidade de seus discípulos. Ele falou para ele: olha, vocês estão me seguindo, mas vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês vão ser mortos, alguns de vocês vão padecer tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra é válida para hoje, para os nossos dias, para as nossas vidas, porque todos nós enfrentamos essas aflições. Aflições no mundo físico, com problemas, com dificuldades, com dívidas. Aflições no mundo espiritual, quando vem a fraqueza, quando vem o desânimo, quando vem a dúvida. Aflições no meio familiar, porque a gente preocupa com as doenças, com os problemas, com as dificuldades dos nossos irmãos. Então nós estamos sempre passando por essas aflições, por essas dificuldades. E todo cristão, ele enfrenta prova. O bom é que essas aflições e essas provas, elas não significam a ausência de Deus. E nós podemos glorificar o Senhor, irmãos, porque o Senhor é presente nas nossas fraquezas, o Senhor é presente nas nossas dificuldades. Eu gosto sempre de citar aqui, eu acho que alguns irmãos já decorou de tanto que eu ouvi falar, Jó 19:25. Jó, em meio à sua luta, em meio à prova, em meio à enfermidade, em meio ao luto, Jó, ele falou claramente, está lá no 19:25, ele fala dele, da experiência dele, da realidade dele, e ele vai dizer assim: porque eu sei, está lá no 19:25, e ele usa essas palavras, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, porque por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, Jó, ele sabe: olha, eu estou nessa luta agora, eu estou passando por essa dificuldade agora, eu estou doente agora, mas Deus está vivo e vai agir a meu favor. Então, a aflição também, ela é passageira, e nós precisamos guardar essa certeza no nosso coração. A luta vai passar, a tribulação vai passar, a aflição vai passar. Nada é eterno, porque Jesus está no controle. Ainda citando Jó 5:18, ele vai se Deus abre a ferida e ele liga a ferida. Quer dizer, ele permite a prova, mas ele tira da prova. Ele permite a aflição, mas com a aflição também ele nos dá um escape para a gente vencer a aflição. Porque ele é presente para nos ajudar, mesmo em meio à aflição. Aí você vai ler lá no Salmo 46:1, e aí Davi vai dizer assim: olha, Deus é meu refúgio e fortaleza. Termina o versículo dizendo: socorro presente na hora da angústia. Guarda essa palavra no seu coração. Quando vier aqueles momentos de desespero, clame pela palavra de Deus, porque é a promessa de Deus para mim e para você. Deus é socorro presente na hora da angústia. Não deixe o inimigo te iludir. Deus é presente na hora da angústia. E o Senhor, ele não nos abandona. As aflições não significam também abandono de Deus. Porque muitas vezes a gente pode até se perguntar: mas por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo tão certinho, eu busco tanto, eu oro tanto. E não é pelo fato de nós estarmos orando, de nós estarmos buscando, que não vamos enfrentar situações difíceis. Porque Deus permite. Deus permitiu na vida de Jó. Deus vai permitir na minha e na tua vida. Deus permitiu na vida de Paulo. Deus permitiu na vida dos discípulos. E Ele está nos advertindo essa noite: no mundo tereis aflições. Mas ainda que você não veja, Deus também está presente no meio dessas aflições. Deus é presente na nossa vida para nos ajudar a enfrentar essas aflições. E se nós formos olhar ao longo da palavra de Deus, todos aqueles que se voltaram para o Senhor passaram por aflições. Jó passou, o apóstolo Paulo passou, Moisés, quantas lutas Moisés enfrentou, Eliseu, Elias, todos passaram por aflições. Passaram por problemas difíceis, por situações, e eles clamaram ao Senhor. E nenhum desses, amados, ficou vencido, mas foram vencedores em Cristo Jesus. Então Jesus está nos advertindo que nós vamos passar por essas situações difíceis, mas vencemos. Sabe por quê, amados? Porque a fé em Jesus Cristo,
ela não nos isenta das lutas, mas nos fortalece para enfrentar. Então não é porque nós temos fé que nós não vamos ter problemas, vamos sim. Mas essa fé em Jesus Cristo, ela vai nos ajudar a enfrentar esses problemas. Não iremos ficar prostrados, não iremos ficar derrotados, porque a fé em Jesus Cristo, ela vai nos fortalecer para vencer todos esses problemas. O Salmo 34, 19, eu falei para os irmãos, estou quase decorando o capítulo todo já. No 34, 19, isso vai dizer assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são. Não falou que são poucas, não falou que são algumas, falou que são muitas. Mas também nos garante que o Senhor, nosso Deus, nos livra de todas. Talvez a gente espere que o agir de Deus seja assim imediato, na hora da gente. Mas Deus age no tempo dele. E se Deus ainda não agiu na tua vida, é porque não é a hora dele. Mas ele fará no tempo dele. Então, amados, nós precisamos crer, porque o Senhor, ele é conosco. E por fim, o cristão deve manter o bom ânimo. Jesus falou isso, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é: não desanime, não desespere, não perca a fé, não entristeça, tende bom ânimo. Não quer dizer que a gente vai andar com os dedos no parador, né? Sorrindo no meio da luta. Não é isso. O ter bom ânimo é manter firme a esperança, manter firme a fé, manter firme a convicção de que Deus está vivo e vai agir em nós. Isso é ter bom ânimo. O bom ânimo é a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. A coragem do cristão, ela nasce da certeza de que Deus, ele está no controle. Então é isso que mantém o nosso bom ânimo. É saber que Deus, ele está no controle, que ainda que a situação esteja difícil, ainda que a circunstância seja muito adversa, ainda que os nossos olhos sejam impossível, é ter a certeza: saiu do meu controle, mas está no controle de Deus. Para mim é impossível, mas para Deus não é. E é isso que nos faz ter bom ânimo. É isso que faz manter viva no nosso coração a chama da fé e da esperança. Porque tem situação que, se a gente for pensar mais, a gente tem que parar fundo, porque a gente olha e fala: meu Deus, é impossível. Senhor, é muito difícil. Então a gente não deve pensar muito, não, a gente deve orar. E sobretudo deve meditar nessa palavra e começar a profetizar essa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Senhor, a palavra diz: olha assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é presente na hora da angústia, eu quero a tua presença agora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as aflições, então livra-me também das minhas aflições. Ore pela palavra, porque a palavra de Deus é promessa de salvação para mim e para a tua vida. Todo crente precisa meditar nessa palavra, conhecer essa palavra. Porque para ter bom ânimo precisa ter fé, conhecer as Escrituras e buscar intimidade com Deus. Porque, amado, se não tiver, não vence. Não vence. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E é dia e noite o inimigo tentando tragar a nossa fé, tragar a nossa esperança. Então, mesmo em tempos difíceis, devemos permanecer firmes, confiando na promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo, ele já conquistou a vitória. Glória a Deus. Ele termina esse versículo dizendo: eu venci o mundo. E nós estamos, amados, do lado do vencedor. Nós estamos do lado daquele que venceu por cada um de nós. E Jesus venceu com poder e glória. E ele diz: eu venci o mundo. Se nós formos meditar na vida de Jesus, foi fácil para Jesus, irmãos? Jesus, enquanto homem, ele teve sede, ele teve fome, ele carecia de um lugar para morar, ele se entristeceu, ele chorou. Enquanto Deus, ele foi tentado, ele foi caluniado, ele foi perseguido,
ele venceu todas estas coisas. E ele diz: eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte. Então, amados, a vitória de Jesus é a nossa vitória, a minha e a tua vitória. A nossa esperança não está na nossa força, mas na obra consumada de Cristo. E Jesus, ele passou por todas essas coisas enquanto homem, porque ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas dificuldades, ele sentiu as nossas necessidades. E ele venceu. E ele fala isso: enquanto homem eu passei por todas essas coisas e venci. E vocês também vão vencer. Aleluia, Jesus. João 16:33 nos ensina que em Cristo nós temos paz. Nos ensina também que as aflições são inevitáveis, mas também nos ensina que devemos manter o bom ânimo, porque a vitória Jesus já conquistou por nós. Amém, irmãos? E possamos continuar confiantes, porque a vitória Jesus já conquistou por nós. Glória a Deus. Eu convido o grupo de louvor, amém?